Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Mulheres, venham cá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês hoje. Quantos tipos de violência vocês conhecem? Tem violência que deixa marca na pele, a gente vê. Mas tem outra que age no caladinho. Vai te diminuindo, controlando seus passos, fuçando seu celular, te afastando dos seus amigos. Pior, usa teus filhos para te ameaçar e faz você duvidar da própria cabeça, achando que tá louca. Horrível, né? Por isso que hoje, 1º de agosto, a gente abre o TV Sintese falando do Agosto Lilás. E não é da boca para fora. A gente acabou de passar pelo Dia de Combate ao Feminicídio em Sergipe, dia 29 de julho. E a Lei Maria da Penha está completando 20 anos essa semana. 20 anos. Só que sejamos honestos. Lei no papel não retira o medo de quem dorme com o agressor. Se a rede pública não acolhe de verdade, de nada adianta. Porque denunciar é o primeiro passo. Mas e o dia seguinte? Como é que fica essa mulher com o sono estragado, tomada pela culpa, com filhos assustados, tendo que juntar os cacos para recomeçar? Para conversar sobre o que o Estado tem que fazer de verdade, a gente recebe hoje Sabrina Duarte, psicóloga da Coordenadoria de Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe. Vem com a gente, porque quando esse tipo de informação chega, o silêncio começa a quebrar. Está no ar, TV Sintese. O direito começa a sair do papel quando a pessoa reconhece o que lhe pertence e sabe onde procurar ajuda. Fique atento. Vem aí, o direito é seu. Queridos professores e professoras, quem agride o professor pode sofrer penas mais graves. O Senado aprovou um projeto que aumenta as punições para crimes cometidos contra professores durante o exercício da profissão. A proposta altera o Código Penal e prevê penas mais rigorosas para casos de lesão corporal, ameaça, crimes contra a honra, incitação ao crime e desacato. Em algumas situações, a punição poderá ser aumentada em 2/3 ou até dobrada. A medida foi aprovada pelos senadores, mas como o texto sofreu alterações, ainda precisa retornar à Câmara dos Deputados para uma nova análise, antes de seguir para a sanção. A justificativa é que o aumento dos casos de violência contra profissionais da educação e a necessidade de oferecer maior proteção a quem trabalha em sala de aula. O relator da proposta também destacou que as condições de trabalho enfrentadas pelos professores podem contribuir para situações de conflito e agressão. Nos últimos anos, episódios de agressões físicas, ameaças, intimidações e ofensas contra professores têm se tornado mais frequentes dentro e fora da sala de aula. Especialistas apontam que esse cenário afeta não apenas a segurança dos educadores, mas também o ambiente de aprendizagem, comprometendo a qualidade do ensino e tornando cada vez mais desafiador o exercício da profissão. O Sintese conta com 2 advogadas em seu setor jurídico dedicadas exclusivamente à defesa dos professores em casos relacionados a essas situações, tanto na esfera judicial quanto administrativa. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Uma agressão termina quando o agressor baixa a voz ou fecha a porta? Para a psicologia, quase nunca. A mulher pode sair da cena
continuar vivendo em estado de alerta. Perde o sono, teme tomar decisões, afasta-se de pessoas próximas, sente culpa e passa a desconfiar da própria percepção. A Organização Mundial da Saúde estima que quase uma mulher em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual. Entre as consequências estão depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, dificuldades para dormir e tentativas de suicídio. As crianças que crescem em famílias atravessadas pela violência também podem apresentar alterações emocionais e comportamentais. A Lei Maria da Penha reconhece que humilhação, ameaça, manipulação, isolamento, vigilância e controle são formas de violência psicológica. Isso exige mais que uma porta para registrar a denúncia. Exige profissionais preparados, escuta sem julgamento e uma rede que não abandona a mulher no meio do caminho. Para conversar conosco sobre essas feridas, sobre as respostas das instituições, sobre os caminhos de prevenção, recebemos Sabrina Duarte, psicóloga da Coordenadoria de Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe. Boa tarde, Sabrina. Seja muito bem-vinda ao TV Sintese. Obrigada por sua presença aqui com a gente nessa tarde. Eu que agradeço, Luana, o convite, né? Em meu nome, em nome do tribunal, em nome da Coordenadoria da Mulher, é uma satisfação estar aqui com você hoje. Obrigada. Sabrina, muitas mulheres procuram ajuda sem apresentar uma marca física, mas chegam emocionalmente fragilizadas, confusas, com medo de falar. Quais comportamentos identificam a violência psicológica e como diferenciar um conflito de um relacionamento com uma prática contínua de agressão, de humilhação, uma coisa que retira ali a autoestima dessa mulher? Eu acho que uma das principais características você falou, quando a gente percebe que a autoestima dessa mulher está estilhaçada, né? Cada caso é um caso, é fato, a gente vê isso no tribunal. Às vezes tem mulheres que chegam lá e que não derramam uma lágrima, mas você percebe que elas são vítimas há anos, elas são vítimas claramente da violência doméstica. E você vê mulheres destroçadas, que têm inclusive dissonância cognitiva, que não conseguem dizer as datas, que se confundem nas datas, e isso também é um sintoma da violência. Então, assim, a gente vê N sintomas, a gente vê sintomas físicos, sintomas psicológicos, sintomas sociais de isolamento, né? Então, há uma série de sintomas. Então, cabe ao profissional que estiver no contato com aquela mulher ter uma escuta adequada, a escuta como um todo daquela mulher, para identificar esses sintomas daquela situação de violência, essas características daquela situação de violência. Quando a mulher decide aí denunciar, ela pode encontrar o atendimento policial, justiça, saúde, assistência social, o atendimento psicológico. Então, como essas várias instituições, que a gente está falando aí de um corpo grande de pessoas, elas devem agir de maneira articulada para que essa mulher não precise estar ali contando várias vezes essa violência que ela sofreu, porque isso também é uma violência, né? Relembrar esse trauma, né? Vai para a polícia, relembra, vai na assistência social, relembra. Então, como que essas instituições elas podem se articular para que essa mulher não passe por essa violência, para que ela não seja, mais uma vez, vítima de espaços que deveriam acolher e proteger? Esse é também um outro desafio da rede de proteção dessa mulher, né? Já há algumas legislações que dizem, olha, preferencialmente tem que ser ouvida por uma mulher, num ambiente seguro, né? Etc. Já há algumas, mas que ela seja ouvida apenas uma vez, ainda não conseguimos esse desafio, né? A Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada agora há pouco tempo no nosso estado, tem uma proposta que se assemelha a isso, que é realmente, o que é a Casa da Mulher Brasileira? É um equipamento, é um local onde tem vários setores da sociedade ali, tem Defensoria Pública, tem Ministério Público, tem Judiciário, tem o CRAM local, etc. E que a ideia é acolher essa mulher, tem o IML,
naquele espaço. E que naquele espaço ela possa resolver muitas das questões. Então a ideia da Casa da Mulher, por exemplo, ela tem uma equipe psicossocial, que essa equipe psicossocial faça a escuta e a partir daí essa mulher não precise ser ouvida ali. Mas é um equipamento que está começando. O ideal, de fato, é que essa mulher seja ouvida na primeira vez e não precise mais. Mas ainda há, por vezes, a necessidade de que ela fale isso em outros ambientes. E não é o ideal, isso é uma revitimização, sem dúvida, e é um desafio, né? E ainda há, quando você falou, achei interessante, quando você disse assim, tem a saúde, tem... E ainda precisamos conscientizar os profissionais dessas áreas também, que os únicos responsáveis por essa mulher em situação de violência não é o judiciário e a polícia, né? O Ministério Público, a Defensoria, mas não. A saúde, as escolas, elas podem também, né, serem atores importantes para poder detectar essa situação de violência e encaminhar essa mulher e ajudar essa mulher. A gente ainda tem dificuldade que os hospitais preencham a notificação compulsória, né, que a escola chame de repente o conselho tutelar para dizer que aquela criança está envolvida numa situação de violência doméstica contra a mulher, porque às vezes essa criança está nessa situação. Então, a gente ainda precisa não somente melhorar o serviço que tem, mas sensibilizar os profissionais também, que também é papel deles, estar envolvido nesse combate à violência doméstica. Esse é um desafio. Sabrina, do ponto de vista psicológico, né, você estava falando aí das crianças, das escolas, quais traumas podem permanecer na mulher, nos seus filhos, que são ali submetidos, às vezes, a anos de agressões, de ameaça. E aí, nesse sentido, não pode terminar o atendimento simplesmente quando o agressor é retirado de casa ou quando essas vítimas conseguem uma medida protetiva. Então, por que o acompanhamento não deveria terminar quando é concedida a essas vítimas medida protetiva ou quando o agressor é retirado ou sai aí da residência? De fato, as consequências da violência doméstica contra a mulher, elas não cessam quando acaba o processo, né? E a gente precisa estar sensível a isso. A gente precisa continuar olhando para essa mulher, que com certeza carrega traumas, que com certeza precisa de um apoio biopsicossocial, em todos os aspectos. Essa mulher muitas vezes precisa de uma ajuda econômica, essa mulher precisa de um apoio psicológico, psiquiátrico por vezes, essa mulher precisa de um assistente social para indicar onde é que ela pode ter a cesta básica, onde ela pode ter o auxílio, etc, etc. Essa criança que viu essa violência, ela precisa ser olhada e ser acompanhada, de preferência por profissionais da psicologia, porque essa criança também vai precisar de ajuda para que amanhã ou depois ou não reproduza, ou não apresente comportamentos que advenham dessa situação de violência, e mais, que muitas vezes a gente acha que não precisa olhar para isso, mas precisamos olhar também para o homem autor de violência. Porque esse mesmo autor de violência, se a gente não olha para ele neste momento, ele vai ser autor de violência em outro momento, com outra mulher. Então a gente também precisa começar a olhar e desenvolver o serviço de responsabilização dos homens através dos grupos reflexivos. Que esse homem também vai ser trabalhado para que ele não reproduza mais essa violência, para que acabe, para que ele não reincida. Então, a gente precisa olhar para os três sujeitos dessa história, tanto essa mulher, quanto para esse homem, quanto para os filhos dessa relação. Atualmente mesmo a coordenadoria está lançando, que é um projeto que visa atender, acompanhar as crianças que são filhas de uma situação de feminicídio. E aí a gente está buscando essas famílias que ficaram com essas crianças, justamente para dar todo o apoio, justamente biopsicossocial. Mas prevenir a violência exige agir antes da primeira denúncia. Então, nesse sentido, que políticas públicas precisam estar nas escolas, no serviço público, dentro dos ambientes de trabalho e também nesses projetos voltados para os homens. E como impedir que essa prevenção, a gente está no Agosto Lilás, ela fique aqui voltada só no mês de agosto e as instituições ao longo do ano deixem isso de lado, não destinem verbas para falar sobre esse assunto que é tão urgente e retira tantas vidas no nosso país. Assim, a gente precisa falar sobre gênero, né? Muitas vezes se quer falar sobre a violência doméstica falando de Lei Maria da Penha.
A lei todo mundo já está sabendo de cabo a rabo, todo mundo já sabe decorado, todo mundo já sabe os artigos, já sabe o que diz os artigos, né? Aí chega lá, por exemplo, um profissional do direito, que são fundamentais, por óbvio, para o combate à violência, mas chega falando, porque o artigo tal fala isso, o artigo tal. Só que a gente precisa falar o que vem antes. Precisa falar de machismo, precisa falar de gênero, precisa falar das crianças e adolescentes que estão ouvindo red pills na rede social. A gente precisa ter um olhar muito anterior. E aí essa palavra gênero, que durante algum tempo se tornou um tabu, ela é necessária. É necessário que a gente explique, né, como é que estão se dando as relações entre homens e mulheres. Então, se a gente não trabalha isso, por exemplo, nas escolas, né, que são exemplos simples. Quando eu digo que o professor diz que os meninos, vai ter uma festinha e diz que os meninos trazem a bebida e as meninas trazem a comida, eu estou falando de gênero. Quando eu digo que os meninos, porque eles dão mais trabalho, são mais agitados, eu dou mais leitura para eles no horário que acaba a tarefa do que para as meninas porque elas são quietinhas, a gente está falando sobre gênero. Então a educação, e que bom que eu estou aqui, né, num programa que é do Sintese, assim, a educação tem que tratar disso, e tem que tratar disso de forma transversal. Não é uma disciplina. Todas as disciplinas, todos os professores precisam ter trabalhados para isso. E a rede como um todo. Lá na saúde, né, quando chega uma mulher trans, como é que se trata essa mulher, como é que se fala com ela? Isso é gênero, a gente precisa ter respeito, né? Então, é um todo que a gente precisa trabalhar, né, muito antes justamente da violência contra a mulher. A gente precisa fazer essa sociedade entender o que está causando a violência doméstica. E o que está causando a violência doméstica está muito anterior a isso, está na educação, em especial das nossas crianças e dos nossos jovens. E aí tem algo interessante que você falou no final, muito importante. E de onde vem o financiamento disso? Se a gente não tratar do financiamento, de onde vem o dinheiro para essa política pública, né, a gente não vai conseguir nada com sucesso. A gente precisa que sejam destinadas verbas para isso. Por exemplo, a gente tem um estado que é referência nacional pela instalação de centros de referência no atendimento à mulher, CRAM. Só que a gente não tem um financiamento para esses CRAMs. E esses CRAMs, se a gente não tiver o financiamento, eles vão fechar. E a gente vai ter um retrocesso. Para os grupos reflexivos, para homens, a mesma coisa. A gente precisa de financiamento. Então, assim, é necessário que os gestores entendam, nacionalmente, no estado e nos municípios, que precisam destinar verbas para esses serviços e para essas políticas públicas, porque senão a gente não vai ter sucesso. Muito obrigada, Sabrina. Volte sempre e espero que de uma próxima vez com um assunto mais feliz para as nossas mulheres, para as nossas crianças. Muito obrigada. A violência contra a mulher não nasce de um instante de raiva. Como nos ensina Rita Segato, ela é uma demonstração de poder, uma maneira brutal de reafirmar diante do mundo quem manda e quem deve obedecer. Esse poder também entra pela palavra, pela humilhação repetida, pela culpa, pelo medo, pelo controle disfarçado de cuidado. Valesca Zanello mostra que a violência pode se instalar dentro da própria percepção da mulher, fazendo ela acreditar que suportar, calar, sofrer fazem parte do amor. E nada disso acontece fora da sociedade. Eliette Zaffotti nos ajuda a enxergar uma estrutura em que gênero, raça, classe definem quem está mais exposta, quem encontra proteção e quem permanece invisível até que seja tarde demais. Por isso, enfrentar a violência exige mais do que punir o agressor. Exige desmontar as relações que autorizam o homem a dominar, que ensinam a mulher a suportar e que tratam algumas vidas menos protegidas do que outra. Toda vez que uma mulher recupera a própria voz, uma ordem antiga perde a força. Mas nenhuma delas precisa desaparecer para finalmente ser ouvida. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação.
Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o